Pessoal, dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Depois das orientações aqui gerais, a gente volta à nossa programação normal. E hoje é análise, né, da atividade 2 que envolve a teoria de hidráulica aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Antes da gente iniciar a análise de hoje aqui, eu lembrei de uma coisa, eu estava olhando aqui, como diz um professor nosso aqui, a dica do especialista, é, lembra que lá em eletricidade eu mostrei que você pode digitar aqui, ó, é Tec Brasil, né? E, por exemplo, ó, igual eu digitei, eu vou colocar hidráulica. Ó, pegou uma aqui, que essa aqui eu já tenho. Deixa eu ver se é o mesmo material. Ó, é esse mesmo, ó. Então, por exemplo, ó, professor, eu tô querendo consultar um material extra, né? Material fora aí da apostila do Senai. Tem esse material gratuito aqui, né? Que foi iniciativa do governo. Lembra quando as escolas técnicas viraram os institutos federais aqui, ó. Você digitar qualquer assunto de área técnica, né? Eletrotécnica, mecânica, você vai encontrar uma apostila, um livro, né, na verdade, aqui, ó, falando os princípios aqui, ó, de pneumática básica, tá? Nós não falamos ainda, a gente focou mais no simulador, porque eu sei que o simulador ele é mais difícil, né? A gente, como se diz, compreender ele é um pouco mais difícil e é aquela nomenclatura. Mas se vocês quiserem um material extra aqui, né, só ir lá no Google, né? E aí ele vai mostrar esse e outros materiais aqui, ó. Inclusive, por coincidência, foi o mesmo, ó, do professor Sérgio aqui, né? Sérgio Adalberto Pavani. Então, essa iniciativa aqui, ó, você vai ter o quê, ó? Pneumática básica, né? Compressores, distribuição e condicionamento de ar comprimido, né? Atuadores pneumáticos, que a gente vem falando neles pontualmente, tá? A partir da próxima aula a gente vai falar da teoria mais abrangente, tá? Aqui eu estou focando na atividade, já na nomenclatura, né, que a gente já
já descobriu como que é a nomenclatura. E os princípios físicos eu vou deixar a partir da próxima aula. Ó. Circuitos pneumáticos, circuitos eletropneumáticos, ó, pneumáticos e eletropneumáticos, hidráulica básica. Esse daqui é mais focado. Ó, tem o princípio de Pascal, os tipos de compressor aqui. Então é um material. Inclusive, ao final de cada capítulo aqui, ó, tem atividades. São atividades simples, mas que ela ajuda você a estar estudando. Inclusive, hoje em dia, né? Por exemplo, eu gosto sempre de abrir aqui no navegador, né? E aí o navegador, por exemplo, o Edge, eu consigo escrever, inclusive consigo até salvar, né? Como se fosse um livro mesmo, né? Um livro físico aqui. E daí você pode alterar, você pode estudar aqui, que é bom a gente, por exemplo, se tiver conseguir essa que é a mesa digitalizadora, né, que tem a caneta aqui, para você utilizar no computador ou até um tablet, né, você consegue estudar muita coisa aqui a partir desses materiais gratuitos aqui, né, você não tem aqui na plataforma, né, mas a plataforma tem o inconveniente de você só conseguir acessar online, né? Já aqui não, eu consigo baixar, né, guardar, inclusive manter aqui para estudos futuros aqui, né, na vida profissional, ó. Isso daqui é uma unidade aqui, ó, de filtro de ar e também de tratamento. Lembra que eu falei que o compressor, né, o circuito lá pneumático, ele precisa essa unidade para filtrar o ar, né? Porque aí dentro da máquina você tem lubrificação, né? E ar pressurizado, mas a lubrificação partículas aí do óleo lubrificante aí da máquina podem ser, né? Obviamente eles vão para o processo ali, para o circuito pneumático, né? E às vezes esse ambiente, como um ambiente limpo, asséptico, né? Você tem que fazer essa filtragem aqui. Todo sistema tem, né, tem essa prerrogativa aqui. Tá? Então, aí mostra aqui a filtragem, mais o manômetro, ó, com regulador de pressão, a nomenclatura, tem alguns exercícios aqui, ó. Ó, isso daqui, ó, deixa eu ver até que capítulo que é. O capítulo 4, ó, mostra direitinho como. Lembra que naquela primeira aula eu expliquei para vocês o que que é as posições, né? Que basicamente é ligado, desligado. Três posições é igual aquelas chaves de três posição que você tem ligado, desligado e na posição automático, por exemplo, né? Na posição você pode colocar um sensor ali, né? E aí a quantidade de vias, né? Quando tem seta são duas vias. Quando tem um bloqueio, só conta por uma via. E geralmente, né, quando a nomenclatura esse aqui é três, né? Uma, duas, três. 3/2. Três, porque é a quantidade de vias, e o 2 é a quantidade de posições. E aí fica 3/2 vias. Eles nunca comentam, né, a posição, só fala vias, né? E aí, num primeiro momento, nós vimos que essa nomenclatura é é, um pouco confusa, né? Agora, a gente indo lá para a segunda atividade, eu até já havia baixado a folha aqui da atividade, né, para facilitar a aula de hoje aqui. Esse aqui, no caso, é a atividade 2, né, que envolve circuitos hidráulicos, né? Na mesma, como diz um colega aqui, na mesma vibe aqui do circuito pneumático, do mesmo jeito que no pneumático eu utilizo o ar pressurizado, né? Para o ar pressurizado é como se fosse a corrente elétrica, né? Do circuito elétrico. Nesse caso aqui é o fluido, né? O fluido hidráulico pressurizado. Como o ar
o próprio compressor ele pega do ar ambiente ali, né? Na, ali na máquina de compressão. Já o hidráulico, eu preciso ter um reservatório e ter um fluido especial, né, para de uma viscosidade que eles chamam, né? Ele tem que ter uma viscosidade, tem que ter uma densidade ali, tal que esse circuito pneumático aí ele consiga funcionar. Inclusive, circuitos pneumáticos são ótimos circuitos para você, por exemplo, um braço mecânico aí, né, de um guindalto hidráulico, né, aquele guindaste que fica no caminhão, né, ou então um caminhão de linha viva, para ele manter aquela posição, né, por exemplo, a posição de avanço, e geralmente no pneumático ele faz o avanço total, né, ali do pistão. Já que no hidráulico, não, é um avanço gradual e ele é resistente, ou seja, ele consegue ficar na posição, né? O fluido ele segura ali, ele tem mais densidade, ele segura o pistão e os atuadores ali, tá? Então, a primeira atividade foi até uma prova, né? Deixa eu ver o nome que é o Gustavo, né? Fez lá na Ingetec para ele pegar a vaga lá de eletrotécnico, né? Então ele fez, passou, né? E agora, ó, Gustavo obteve sucesso, né, no processo seletivo e foi contratado pela Ingetec para trabalhar em manutenção de máquinas de injeção de plástico, né? As famosas máquinas injetoras aí. Eu acho que eu até mostrei na aula passada. Eu mostrei aqui. Esse exemplo aqui né, de uma máquina injetora, né? Tem aqui o polímero ele vem em grão, né? Ele derrete, entra numa matriz, essa matriz ela depois ela aquece de um tempo aqui e você tem a peça ali, né? Existem máquinas moldadoras, né? Que aí elas são semelhantes à injetora, mas o material que você usa em vez de plástico é metal, né? Deixa eu ver se eu acho uma máquina de fios. Eu lembro que uma vez, não, isso daqui não é. O que eu tinha aqui de um. Ah, deixa eu pôr injetora de cabos elétricos. É uma injetora aqui de plástico. Deixa eu ver se eu vejo uma. Tem esse aqui do YouTube aqui. Eu vou pegar um frame aqui, ó. Isso aqui é da marca da Mioto, né? Mioto, ó, linha automática para encapamento de fios e cabos, né? Eu vou pegar só os frames, né? Porque senão eu tô dando crédito aqui da onde que é. Só mostrar aqui, ó, velocidade de 1,1, né, quilômetros aí por minuto. Deixa eu mostrar aonde que é o processo. Deixa eu ver se ela vai mostrar aqui. Provavelmente vai mostrar. É porque é o seguinte.
O fio, como é que o fio é feito? Você pega um lingote ali de metal, é porque eu não tô aqui com. Eu tenho um pedaço do documentário aqui da Discovery que mostra como é que é a máquina de trançar fio. Você pega um lingote de alumínio, por exemplo, o cabo de alumínio com alma de aço, que é utilizado para a rede de distribuição de energia, tá? E daí deixa eu ver aqui, esse lingote de metal, ele é esticado, tá? Até chegar numa milimetragem, depois ele vai para a máquina de trançar. A máquina de trançar, o que que ela faz? Vou aproveitar o papel aqui. A máquina de trançar, ela pega o cabo, ela estica primeiro o alumínio em roldana, tá? Ela fica presa aqui e vai esticando o alumínio. Aí ele vai chegar numa bitola, né? Numa milimetragem. Aí depois ela vai para a máquina de trançar. Um fio desse é esticado. Na máquina de trançar, ela vai trançar literalmente, como se fosse aquele queijo de trança. 7 fios, por exemplo, de redistribuição, ela pega 7 fios, entrança ele, né? Coloca ele de forma helicoidal. Geralmente o sétimo fio interno ele é de aço e os outros são de alumínio, mas tem o cabo de alumínio que eles chamam de desalmado, né? Que não tem alma de aço e são 7 fios de alumínio. Depois que ela entrança, primeiro ela estica o alumínio, depois ela trança ele e depois que ela trança, ela faz a injeção, tá? A injeção geralmente é aqui, ó. Pena que não mostra aqui o. Ah, esse aqui é Instagram, deixa eu ver. Ah, esse aqui é Facebook. Não, que era do YouTube mesmo. Deixa eu pegar o frame aqui. Eu vou ficar devendo para vocês. Aí depois que ele entrança esse fio, né? Depois que ele tá nessa posição aqui, ó, ele vai, né? Ele passa pela máquina, a injetora de plástico, ela derrete o plástico e injeta, né? Passa em cima dele aqui, tá? E aí eles colocam um laser. Esse laser, ele vai vendo a espessura do cabo aqui, né? Que ele injetou, ele vai fazendo a medida. Depois ele passa por uma impressora. A impressora coloca aqui, por exemplo, Prismia, né? Prismia, e ela imprime, né, em branco ali as especificações do cabo, tá? E aí ele passa por um local onde tem água ali corrente, né? E resfria o polímero, tá? Eu vou ficar devendo, depois eu mostro aqui para vocês. É que esse do Discovery, ela não é injetora, não, é extrusora, é isso mesmo. É extrusora. Deixa eu ver, cobra é forte. Ah, não, isso aqui é Instagram. Isso aqui. Melhor do YouTube. Deixa eu ver se tem um frame aqui para mostrar para vocês. Ó, ele é entrançado nas bobinas, né? Isso aqui deve ser cabo PP, né? Que tem PP com 2 polos, 3 polos e por aí vai.
Aqui ela tá trançando aqui, ó. Depois ela, nesse aqui, ó, deve ser cabo PP que ela tá fazendo, ó. O cabo, né, já tem, por exemplo, cabo PP de dois polos, né? Ele passa aqui, depois que ele foi feita a extrusão aqui, e aí ele vai cobrir ele, né? Ele cobre, ele passa aqui nesse orifício, ó, e cobre, aí vira o cabo que a gente conhece aí como o cabo PP que a gente utiliza aí para extensões, né? Quando a gente precisa vários fios, só que no único filamento ali, né? Também tem esse. Uma pena que não tem o mostrando aqui. Então, ele vai ter que agora fazer a manutenção, tá? De sistemas hidráulicos aqui, né? Apesar, ó, de ser designado básico, né? Fundamental para o eletrotécnico, né? Então ele tem que interpretar o diagrama. É igual eu falei, isso aqui, ó, é um diagrama de projeto que mostra, né, uma válvula aqui, é uma válvula quatro por quê? Porque ela tem quatro vias em cada uma das três posições. Quatro por três, né? Porque tem quatro vias e três posições, né? Em cada uma delas aqui. E aí, o que que ele tem que fazer? Ó, elaborar acionamentos eletrohidráulicos utilizando o Fluidicy, né? Geralmente, profissionalmente, nós utilizamos ele, né? O Fluidicy. Só que é o Fluidicy hidráulico. Já vou até abrir ele aqui. O Fluidicy hidráulico, às vezes, ele aparece aqui, ó, igual a abrir aqui, né? Se não, se aparecer só a tela cinza aqui, né? Você vai vir aqui, ó, em Biblioteca e vista geral, que é exatamente esse quadrado aqui, ó. Tá vendo que ele só atualizou aqui. Aí, do mesmo jeito que é o pneumático, né? Você clica aqui nesse papelzinho e aí você tem o novo, né? Um novo projeto aqui. Aí, o que que ele quer aqui, ó? Ele fala que nesse sistema hidráulico de elevação de carga, né? Carga pesada, ele é bom porque ele é lento, ele é gradual e ele consegue resistir à massa, né? Cargas pesadas aí, ó. Pode ser feito de forma manual, com bastante precisão. O exemplo em oficinas onde é necessário um sistema de elevação de máquinas e peças pesadas. Crie um esquema hidráulico que permita ao operador controlar o posicionamento do cilindro durante a operação. Você terá disponível um cilindro hidráulico, uma válvula 4, 3 vias, centro tandem. Essa aqui é a chamada arquitetura tandem, que é essa válvula nessa configuração aqui, tá? Então, você já coloca aqui, ó. Ele está em espanhol aqui, ó, mas ó, você vem nesse insertar, que é inserir, né? E aí você coloca aqui, ó, componentes de texto. Aí você coloca aqui, né? Atividade 2. Você já copia aqui, ó, para não precisar puxar de novo. Porque para eu lembrar que foi eu que fiz. E aí você vai montando, não esqueça de salvar, né? A gente salvou aqui. A gente salvou até na pasta aqui da nossa atividade. Ele já vem por padrão, esse aqui instalável, né? Ele já vai para o Drive C, onde fica a pasta .ct, que é a extensão. E aí, novamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar lá para a pasta da nossa disciplina aqui.
É o Fernando Bezerra. Acionamentos, atividades. É a TV, vou colocar TV2. Olha, já salvou aqui, tá? E aí, o que que ele pede mais aqui, né? Então, ó, você tem um pistão, né? Um pistão com avanço e retorno hidráulico, é esse daqui, ó. Cilindro doble effecto, né? Esse tá tudo em espanhol, esse daqui. Vamos pegar, vamos atrás das válvulas. É, se você olha aqui, ó, você não acha essa daqui, mas você pode pegar uma dessas aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar essa aqui que está bem parecida aqui, ó. Arrasta. E agora, professor, ela não é três posições. Você dá dois cliques aqui, ó. Você vai transformar ela em três posições, ó. Na que vai receber o circuito hidráulico, você coloca essa posição aqui, ó, porque esse caninho aqui para quando você não ativar a alavanca, o óleo tem um compressor aqui, né? O óleo fica fluindo como se fosse o nosso sistema circulatório, né? Sistema sanguíneo aqui. E na hora que eu ativo a alavanca, né? Tanto para avançar quanto para retornar aqui, ele sai dessa posição e ele pressiona o fluido hidráulico para ele fazer o movimento, tá? Então, você vai transformar essa válvula de 4 né, 4/2 em 4/3, né? Nessa posição aqui, as posições, as vias aqui tá desse formato aqui, né? Ok. E aqui, ó, você vai habilitar essa segunda posição aqui, que ela deve estar em algum, ó, aqui, ó, essa daqui, ó. Aproveitando aqui, ó, ela tem um retorno por mola, né? Na esquerda aqui. O esforço, que é o mecânico, é uma alavanca, né? Do outro lado, do mesmo jeito, ó, retorno por mola e é manual, né? Que é o esforço. Dá um aceitar, ó, ela virou a válvula de centro, né? 4x3 tandem, né? Arquitetura tandem. Vai salvando aqui para você não perder. Agora, o que que falta para um sistema hidráulico? Sistema hidráulico, já dando spoiler aqui, né? Na próxima aula a gente olha melhor aqui, mas eu vou só. Porque assim, uma coisa é você ver um diagrama, outra coisa é você ver o desenho aqui, ó. Ó, esse daqui é um reservatório hidráulico, tá? É esse sistema aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Grupo motriz. Esse daqui é todo esse conjunto, ó. Ele é composto por um compressor, tá? O óleo fica armazenado aqui, né? Na hora que você liga o sistema hidráulico, esse compressor, ó, tem um filtro aqui, ele puxa, leva o fluido no circuito hidráulico lá, né, seja na indústria, seja num veículo, por exemplo, o guindalto, né? Mas esse daqui é de indústria mesmo. Aqui, ó, você tem essa escotilha aqui de manutenção, né, para você abrir. Esse aqui é a parte de drenagem dele, né? Que é essa que simboliza essa parte aqui, ó, que é a drenagem dele para você retirar o óleo. E aí o circuito hidráulico ele funciona semelhante ao nosso circuito circulatório, né? Nosso coração ele bombeia o sangue, né? No caso aqui o coração dele é uma bomba elétrica e o sangue aqui no caso é o fluido hidráulico e ele vai circulando, né? Por exemplo, igual o nosso coração, ele tem o que o pessoal aí da medicina, né, chama de bulha, né? Que é a primeira bulha, que é o sangue vindo aqui do coração para o cérebro, né? Para a cabeça. Por isso que tem um batimento que ele é mais breve, né? E tem a chamada segunda bulha, que é o sangue do coração
para os membros, né? Pro braço, para a perna, né? Para a parte inferior do corpo, né? Por isso que tem um batimento ali irregular, porque a bomba, na hora que ela manda aqui para o cérebro, é com menos, né? Menos empuxo ali, menos força. E já quando manda para o restante do corpo, ele tem que ter mais pressão ali, né? E daí, ó, essa chicana aqui é uma placa, né? É uma placa toda furadinha aqui, ó, que o sistema ele manda, vai lá na linha de produção, faz o que ele tem que fazer, né? Faz a atuação dele, depois ele volta aqui no sistema hidráulico e aí vai fazendo todo esse ciclo, né? Como um circuito elétrico, né? Só que é fluido. Vamos ver o que que a gente tem mais aqui. Agora é só montar, né? Então, aqui, ó, é do mesmo jeito, ó. Você colocou o mouse aqui, já aparece essa mira, ó. Segura, arrasta e solta, ó. Segura, arrasta e solta, segura, arrasta e solta aqui, ó. Beleza, tá montando. Falta o que eu falei aqui, ó. Falta colocar o parafuso de drenagem que ele fica bem aqui, ó, né? Que é uma tampa cega. É uma, vamos dizer assim, é uma rolha, né? Aceitar, ó, pronto, ó, a tampa cega está aqui, salvar. Agora acredito que ele deva estar operacional aqui, ó. Vamos iniciar a simulação, ó. Tá vendo que a simulação ela mostra a pressão aqui, né? Manométrica aqui, ó. Você vem no sistema aqui, ó. Opa, cadê a simulação? Ué, ela fechou, bugou aqui, ué. Ainda bem que eu salvei, né? Ué, simplesmente fechou. Vou abrir novamente aqui. Ele abriu no pneumático. Vou abrir aqui o hidráulico. Vou abrir novamente o arquivo. Agora eu tenho que ir lá no caminho. Fernando Bezerra. Acionamentos. Atividades. Atividade 2. É, ele o sistema que ele travou. Ele deu uma travada aqui, mas ainda bem que a gente estava salvando, tá vendo? Como se disse, se eu tivesse planejado, não teria dado tanto errado, né? Voltar aqui, iniciar aqui a simulação. Agora sim, ó. Vai ter algo errado aqui. Simplesmente ele está fechando a simulação aqui. Deixa eu colocar ele em outro lugar aqui no computador. Salvar ele aqui na área de trabalho. Vou pôr aqui na área de trabalho, que aí vai ficar mais fácil. Eu tenho tanta atividade aqui. Deixa eu ver se eu só pus como atividade 2.
Eu vou tentar aqui executar ela. Eu tô achando que aconteceu alguma coisa com o arquivo. Ah, agora sim, ó, tá vendo? Eu acho que onde ela tava aqui, o local, ela, por algum motivo, ela bugou aqui. Agora sim, ó. Ela ligou, né? Deixa eu fechar aqui de novo. Iniciou a simulação, ó. Aí ela fica uma cor, um cinza bem, tipo um marrom bem fraquinho, ó. Na hora que você aciona, tá vendo, ó? Ela para aqui, ó. Eu parei de pressionar a alavanca, né? Do guindalto, por exemplo. E ela parou aqui, ó. O fluido fica. Tá vendo que a válvula tandem, na hora que eu paro de movimentar para qualquer um dos lados aqui, o fluido ele fica preso aqui, ó. Nesse, nossa, toda vez eu, nesse bloqueio aqui, ó, ele fica preso aqui. Por isso que a válvula tandem, ó, quando eu não estou fazendo nenhum movimento, o fluido ele vai ficar circulando, ó. Ele vai, alimenta o sistema, chega aqui na válvula. Como ele não está sendo utilizado, né? Por exemplo, o guindal ultra-hidráulico, quando a gente liga o caminhão, né? Ele utiliza o bloco ali de transmissão para ajudar ali para fazer, né, é, a força ali, né, no sistema hidráulico aqui. E ele fica só circulando. Por isso que você não pode desligar o caminhão, né? Porque o caminhão, né, o motor ali, naquele momento, depois que ele tira as sapatas ali de estabilização do caminhão, né? Ele vai ser utilizado toda a força do motor ali para fazer o bombeamento do fluido hidráulico ali, para ele fazer os movimentos ali, elevar um poste, né, elevar uma carga pesada, é, tem também o caminhão cesto aéreo, né, elevar o eletricista de linha viva até a posição para ele fazer a manutenção no circuito energizado, né? Então, essa arquitetura tandem, quando não está sendo utilizada, o fluido fica aqui circulando. Quando utiliza, ele vai, ó, para a via aqui, ó, e é forçado, por exemplo, para ele recuar e volta, ó. Na hora que eu tiro a mão aqui da alavanca, ele volta para a posição, vamos dizer assim, a posição neutra dele, né? E aqui, e a vantagem é que ele mantém, e ele é muito preciso, ele mantém naquela posição, tá? Aí, o que que ele está pedindo mais aqui? Agora ele está pedindo que transforma esse. Então, essa aqui seria a montagem um, né? Montagem um. E agora ele quer montagem 2. Montagem 2 é idêntica, né? Então já vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Já move aqui com as setas aqui. Em vez do sistema manual aqui, né, com a alavanca aqui na válvula, ele quer do lugar aí para você tirar, né, o manual, você deixa em branco e agora vem uma válvula solenoide, né? Do mesmo jeito do outro lado, né, por recuo, habilita a válvula solenoide. Inclusive ele dá um nome porque provavelmente vai também ser acionada por um sistema elétrico, né, um acionamento elétrico aqui. Por isso que está pedindo a tag aqui, ó. Válvula solenoide 2. Salvando aqui para não perder. E daí ele pede, ó, semelhante à atividade anterior aqui, né?
para você fazer a ligação elétrica aqui, a gente vai aproveitar. Essa aqui é do ladder, eu vou pegar aqui o analógico aqui, ó. Que do ladder é isso aqui, são alimentações de dentro do CLP. E essa outra aqui, ó, menorzinha que eu tô pegando, é a alimentação fora do CLP, ou seja, lá do painel mesmo ali, ó. Você tem no painel uma fonte ali chaveada, por exemplo, né? Uma semelhante àquelas fontes aí de computador que libera 24 volts, 5 volts, né? 12 volts, por exemplo. Aí nesse caso aqui é de 24 volts aqui. E aí o próprio ladder, o ladder é a programação, né, dentro lá do CLP. Aí tem um transistor, né, eu não me lembro qual que é o mais comum na indústria. Tem o PNP, né, que lá na eletrônica, eu não lembro se eu aprofundei no diodo lá com vocês. O diodo, né, ele tem aquele desenhozinho aqui. Aqui é o N, e aqui é o P aqui. Seria a dopagem negativa, ele tem mais elétrons e aqui ele tem mais prótons aqui, tá? Aí quando você faz a alimentação aqui, ó, tem essa parte do meio aqui que chama zona de depressão. Aí essa zona de depressão aqui, ela faz, na hora que eu alimento um positivo aqui, ó, desse lado aqui, ele faz uma eletrização por indução, e daí ele age aqui como um circuito fechado, diminuindo essa zona de depressão e deixando a passagem do sinal, né? A passagem da tensão, a passagem da corrente elétrica. E ao contrário aqui, por isso que o diodo, quando você polariza ele ao contrário, o que que vai acontecer? Essa camada de depressão ela vai aumentar, ela vai virar uma barreira, e daí, aumentando essa barreira, ele age como um circuito normal aberto, tá? E daí eles falam, né, que é o material tipo N, tipo P, e lá no CLP você tem um CLP padrão, os transistores que tem lá no CLP, lá de comando, é o NPN e tem o PNP, tá? E aí é questão mesmo de alimentação elétrica, se não me falha a memória RAM, esse daqui é o mais comum que a gente encontra na indústria, que tem lá os CLPs, né? Com a configuração, né? Os transistores internos lá, a parte lá de, eh, de comando ali, né? A parte, ela é NPN. Se não me falha a memória, na maioria dos casos é NPN. Tem uns, se eu não me falha a memória, o PNP, em vez da alimentação positiva aqui de 24 volts, você tem que colocar a alimentação negativa aí, né? Se não me falha a memória, eu sei que a diferença é essa aqui. Para ele poder funcionar, porque às vezes você liga lá, né? Por exemplo, ele é um CLP do tipo PNP. E aí você põe alimentação positiva, ele vai aumentar essa zona de depressão aqui, e aí você vai achar que o CLP está queimado, né? Já o CLP, aí para o PNP, você tem que alimentar ele em vez com a tensão positiva, tem que ser negativa, tá? Aí eu não sei se eu comentei isso lá em eletricidade, quando a gente fala, porque em eletricidade que a gente fala pouco, né, de eletrônica geral, né? Hum, é, Nós precisamos aqui, ó, de um botão normal, um pulsador, ó, que chama de franqueador aqui, para ser utilizado como botão de desligar, né? Um franqueador aqui, ó, que eles chamam aqui de franqueador, que é para acionar. E aqui, ó, ele tá dando nomes, né? Que provavelmente ele vai futuramente, né? Fazer a programação dessa máquina aqui, né? Incorporar ela lá no chão de fábrica, lá na indústria, né?
Precisamos do contato auxiliar, aqui ó, ele chama de obturador, tá? Nessa versão aqui em espanhol, é o C1. E aqui, ó, do mesmo jeito, não tem essa necessidade de colocar dois aqui, ó. Você já pode, ó, pegar a válvula solenoide aqui, né? No caso aqui, vai ser a VS1. E o contator, que aqui no caso, tanto naquela versão em português, ele chama de a bobina do contator, é de relé, né? Que na prática ela funciona como um relé mesmo, né? Na hora que o circuito magnético ele aciona, ele faz, né, com que os contatos fechem aqui, né? Que ele energize a contatora aqui, né? A, Hum, lembra que eu falei lá em instalação industrial, né? Eu acho que eu devo ter comentado isso, aproveitar aqui a oportunidade. Vocês já se assim pararam para se perguntar, pai, por que que utiliza contator, né? Por que que eu simplesmente não poderia utilizar um contato metálico aí, né? Tipo um interruptor, né? Aí lembra que tem a corrente de partida, né? Que é o calcanhar de Aquiles aí do motor elétrico, né? Ela se eleva de 8 vezes, né? Tem máquinas aí que ela eleva 10 vezes a nominal, né? Lá na partida. Então, deixa eu puxar aqui. Ó, agora vai dar certo. E aí o contator, né? Por exemplo, um contato de um. Vamos ver se deu certo aqui. Conexões abertas. Deixa eu ver aqui o que está aberto aqui. Ah, esqueci do pistão, né? Eu monto o sistema, mas não é nem pistão que ele pede. Esse aqui, ó, é um sistema, por exemplo, na máquina de injeção, né? Eu mostrei que tem uma matriz, né? E aí tem uma máquina que ela injeta o plástico. Por exemplo, você tem um ventilador aqui, né? Tem a hélice do ventilador, tem aquele miolo aqui, né? E aí você já viu que tem uns modelos antigos que você tem aqui a parte para fazer a rosca aqui, a interna de plástico, né? Que aí você vai passar aquele eixo do motor do ventilador, por exemplo, né? E aí ele tem que ter uma rosca aqui, né? Para ele fixar de forma que na hora que ele gire aqui, ele prenda a hélice, né? E a hélice gire junto com o eixo aqui. Aí até tem uma tampinha de plástico, também com uma rosca interna aqui, né? Para você fechar o conjunto. Aí nesse caso aqui, ó, esse aqui seria o molde de hélice, tá? Esqueci de ler o restante, né? E pôr o molde da hélice, que é esse aqui, ó, hidromotor que ele chama. Você vem aqui, ó, e gira ele para ele ficar na posição aqui, né? Ajeitar ele aqui. Acho que agora vai dar certo. Salvar aqui. Aí conexão aberta, né? Porque no caso aqui o fluido, né? O fluido estaria vazando aqui, né? O fluido hidráulico aqui.
Aí, ó, agora, ó, acionei o circuito elétrico. Toda vez que eu acionar algo elétrico eu ia falar no multisim, no fluidisim, né? Ele fica vermelho escuro aqui, né? E como é contínuo, ele fica o vermelho, né, estático. Se fosse um circuito de tensão alternada, ele ficaria uma seta aqui mudando de posição, né? Ora nesse sentido, ora no sentido oposto aqui, tá? Então aqui ele já comunicou com a válvula solenoide, né? E aí fez a abertura, né? Fez o para ele fazer na hora lá injetar o plástico ali para fazer o perfil aqui, né, da rosca dessa parte plástica aqui, por exemplo, do ventilador aqui, né? E agora é só a gente fazer o Ctrl C, Ctrl V na segunda parte aqui, né? Automatização aqui. Aí você antes de clicar com o mouse, você vem aqui, ó, com a seta do teclado, ó, você dá até uma sincronizada aqui, ó. Você posiciona, né? Que aí esse aqui chamou de S4, né? Esse aqui de S3. A contatora é a 2, né? O relé 2 aqui. Então a contatora, né? Voltando aqui ao nosso questionamento ali, né? Por que que precisa da contatora? Porque a contatora, ela tem, né? Eu não sei se eu mostrei aqui para vocês. Ela tem uma mola, né? Ela tem um eletroímã ali, né? Então, ainda mais que o motor ele tem uma alta corrente de partida, né? Se eu colocar a parte metálica ali de um interruptor que ela tem a lâmina, né? Que é basicamente duas lâminas bimetálicas, e a faca, que é uma lâmina metálica, né? E daí na hora que fecha, elas se unem aqui, né? Faz o contato. E é uma chapinha, né? Uma chapinha de metal aí bem, né? É bem pequena, né? Diferente do contator, que é uma armadura metálica, né? Que ela vira um eletroímã. A vantagem é que ela virando um eletroímã, ela energiza o circuito, né? Ela não é igual o interruptor, que é só para passagem de corrente elétrica. E ela tem mais metal, né? Por quê? Porque ela precisa suportar muita corrente elétrica, né? 8 até 10 vezes a nominal aí no transitório, que é o suficiente para fazer com que o sistema, né, desarme ali, né, sistema de segurança, ache que é um curto-circuito ali, né, ou uma sobrecarga ali, tá? Então você precisa de muito metal, né, basicamente, para conduzir uma alta corrente elétrica. Se não tivesse essa particularidade de, né, necessitar de ter uma corrente para o funcionamento da máquina inicial elevada, eu não precisaria nem do contator. E o contator ainda ele tem uma mola que é para garantir que o acionamento seja rápido, né? Quando a gente vai lá no interruptor da lâmpada ali, né? A gente aperta ali, é devagar. Já na contatora, né? Ela vira um eletroímã, aí a ação, né, eletromagnética ela é rápida e ainda é impulsionada pela mola, né? Ou seja, você tem força eletromagnética e você tem força mecânica ali, né? No caso, elástica, né? Ou a deformação da mola, justamente para fazer uma ligação extremamente rápida, para evitar fagulhamento, né? Evitar. é, e ela é robusta, né? Ou seja, tem muito metal, justamente para suportar a alta corrente elétrica de partida, né? Então, tudo, né? Tudo tem a ver, porque assim,
Eu me lembro na época da faculdade, eu ficava me perguntando, eu falei, gente, para que que precisa de todo esse aparato, né? Como dizia minha mãe, para que que precisa de tanta frescura, né, para dar partida no motor, né? Ou seja, tudo tem um motivo, né? O motivo é porque o motor, né, a máquina elétrica, ela ela tem esse comportamento anômalo aí, né, de elevação de corrente, eu preciso de uma armadura ali, né? Se não precisasse, eu poderia até utilizar um relé, só que com muito menos metal, tá? Salvar aqui, vamos ver se deu certo aqui a segunda montagem, né? Então, o acionamento aqui, ó, beleza, ó. Acionamento para outra posição, né? Ativando a válvula solenoide 2, né? E os botões de desacionamento aqui. Não, então, fechou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era só essas duas montagens mesmo. Tá. Tem alguma dúvida aí, galera? Felipe, Anderson, tranquilo? Então tá bom. Aí na próxima aula a gente vai aprofundar mais no fenômeno físico, tá? Da pneumática, da hidráulica, nos sistemas mesmo, né? Agora que você já conhece a nomenclatura das válvulas, já estão já bastante versado aí, né, na montagem do projeto, né? Que isso aqui é o projeto, tá? Esses desenhos aqui, essa simulação, ele é o projeto. Inclusive, você pode até gerar, aqui, ó, você vem aqui em arquivo, ó, imprimir, tá? E você pode imprimir ele. Ah, não, acho que é no outro aqui, PDF, né? Para fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, ó, exportação DXF. Essa aqui é uma extensão que todos os programas que utiliza o formato DWG, porque o formato DWG ele é específico da Autodesk, tá? Que é a detentora aí do AutoCAD, né? E o DXF, ele é um formato em que qualquer outra empresa que não seja Autodesk consegue exportar para esse formato, ó. Inclusive, ó, você faz a exportação DXF, vou colocar aqui, ó, na área de trabalho, tá? Fiz a exportação, agora eu vou ligar o AutoCAD aqui, ó. Deixa eu achar o arquivo aqui. A TV2. Nossa, é porque eu tô com um monte de arquivo. Deixa eu ver. Não, Mineiros. Já tá aí, achei o nosso aqui, ó. Perguntando com quem que eu quero abrir aqui. Eu pedi para ele abrir no AutoCAD aqui. É já que eu mostro aqui para vocês antes da gente finalizar. Então você pode exportar ele tanto por PDF, né, fazendo a impressão virtual, né, em PDF, e também colocar ele no formato DXF, porque assim, você vai abrir ele uma primeira vez, né, igual tá abrindo aqui, ó, no formato DXF, ó. Tá vendo? Ó? Todo o desenho foi para o projeto. Inclusive, você pode pegar esse desenho aqui, né, no formato. Aí, o que que você vai fazer? Ó? Você vai salvar ele, porque no DXF é só para abertura e você visualizar, tá? Aí você vem aqui e salva, ele vai salvar como um arquivo DWG. Agora sim, ó. Ele salvável, vamos dizer assim, né? Ele salva como DWG. Inclusive, esse, ó, tá vendo? Ó, tudo ele colocou como bloco aqui, ó. O, o reservatório aqui é um bloco, ó. Então, eu posso, inclusive, pegar esses esquemas e colocar lá nos projetos, né, de personalização, de automação, né, das máquinas, né, o projeto específico, né, de uma linha lá de produção, de um sistema lá de elevação de carga. Inclusive, eu posso colocar aqui como detalhes do projeto aqui, né?
que isso daqui é a simulação, daí você escreve que tem a simulação, né, ela está operacional no arquivo aí do Fluidisim, né? Então você pode coordenar os projetos colocando esses detalhes aqui do funcionamento hidráulico, pneumático da máquina, né? O funcionamento, a configuração elétrica aqui e colocar no projeto lá de automação da indústria, tá? Pode fazer isso aqui também. Eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Inclusive, na hora que você fizer a atividade, se quiser mandar nesse formato aqui ou no PDF, né? Gerar, você faz aqui a simulação, né? Manda o arquivo da simulação, gera o PDF aqui, né? Para mostrar que você fez aqui, tá bom? Então é isso. Agora sim, agora é verdade esse bilhete. Agora acabou. Então tá, Felipe, Anderson, né? Foi um prazer aí. Até a próxima aula, né? Na graça de Deus aí. Fiquem com Deus, pessoal.